Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. O casal que é a primeira vez, sejam muito bem-vindos também. Também boa noite aos amigos da internet, né, que nos assistem. Então, nós vamos aos recadinhos da casa, tá? Os que já sabem, a gente vai só dar uma pincelada, né? Nós temos passes e palestras todos os dias. As informações também estão aqui, né, para os presentes afixados aqui fora no mural. E também no site nós temos as informações, tá bom? Tem também o atendimento fraterno para aqueles que queiram conversar, né, ou pedir algum esclarecimento, sempre 20 minutos antes das palestras. Agora, a partir da segunda semana de agosto, às quartas-feiras, às 20 horas, vai ter início um curso preparatório da doutrina, tá? Então, quem tiver interessado, é só passar no plantão de atendimento e deixar o nome para fazer a matrícula, tá bom? A casa está promovendo também uma viagem para Araxá, tá? A gente faz essa viagem uma vez ao ano. Quem tiver interesse, ainda tem algumas vagas. E no valor da passagem já está incluso tudo. Despesa com hotel, com refeição, os passeios. Então, é uma viagem, assim, fantástica, tá? Quem já foi sabe, e quem não foi, aproveita, tá? Porque é muito bom. E quem for, ou quem não for a essa viagem, mas também puder colaborar com os itens que eles levam lá para o hospital do Tadeu, lá em Araxá. Então, de repente, eu não vou viajar, mas eu posso também deixar uma doação para essa viagem, tá? Que eles pedem alguns itens, como fraldas descartáveis adulto tamanho G e sabão em pó. Essa é a doação que eles recebem lá para as pessoas que estão internadas lá. Tá bom? É muito bem-vindo. E na área social, nós temos o atendimento a 90 famílias, que a gente desde já agradece as doações que a gente tem recebido, e a gente também continua recebendo doações, tá? Para compor essa cesta básica, que é entregue uma vez ao mês, sempre no segundo sábado de cada mês. Então, os itens da cesta básica: arroz, feijão, óleo, leite em pó. Mas qualquer outro item também a gente recebe, tá bom? E temos também, aos sábados, o lanche que é feito aos moradores aqui da Redondeza, tá? Esse trabalho é feito por voluntários, e se alguém quiser conhecer esse trabalho, por volta das 16h30. Então, vê como a equipe prepara o lanche e depois leva lá para eles, tá bom? E aqui nós estamos fazendo uma campanha que é em prol da assistência social da casa, porque como está ficando difícil, todo mundo sabe como é. Então, tem uma rifa de uma joia, tá? Ela tem certificado de compra e venda, e para quem quiser colaborar e puder colaborar, custa R$20, tá bom? Se alguém depois tiver interesse, a gente está fazendo isso para a renda ser revertida para casa. E por último, nós temos aqui enfatizando a importância de fazer o evangelho em casa, o evangelho no lar. Então, quem não conhece, que não sabe como faz, é só procurar um dos trabalhadores que a gente pode orientar de que forma é feito. Então, é sempre uma vez, a gente escolhe o dia e o horário e faz o evangelho, tá bom, gente? Isso é importantíssimo, ok? Os recadinhos da casa, eu acho que eram só esses. Então, agora a gente vai se harmonizar. Vamos, quem quiser, fechar os olhos, apenas a título de ficar mais relaxado, concentrado. E a gente vai agradecendo ao Pai por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, para mais o aprendizado desta noite. Pedindo a Jesus inspiração para a palestra que vai ser proferida, e que a gente esteja aberto ao ensinamento do dia de hoje, podendo absorver com mais calma, com mais tranquilidade, e que também possamos, durante a nossa semana, relembrar alguns fatos mais importantes
para a gente poder usar no nosso dia a dia. Pai, obrigado por estarmos aqui hoje, nesta noite, por aprendizado. Que assim seja. Então, hoje nós vamos receber o nosso querido Caetano, que vai falar um pouquinho para a gente hoje, né, Caê? Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja sempre em nossos corações. Que estejamos sempre dispostos a abrir a nossa alma para receber todo o bem que o plano superior está disposto e preparado para nos dispensar. Não é? Basta que nós nos coloquemos nessa condição de recebedores. Né? E agradecidos ao Pai por essas oportunidades sublimes que Ele nos oferece. E nos reunirmos nesta casa bendita, tão bem preparada, o ambiente pelos nossos maiores, para que possamos receber não só energias revitalizantes e refazentes, que nos vitalizam, nos revitalizam, não só o corpo físico, mas também a nossa alma, para que possamos levar adiante o nosso programa de renovação interior, que é isso que nós viemos fazer. E mais essa oportunidade, que é uma nova encarnação, uma nova experiência da matéria densa, que também é uma das indulgências do Pai para conosco. Ou se vocês preferirem, um ato de misericórdia do Pai para com todos os seus filhos, né? Quando Ele oferece várias oportunidades para que nós possamos nos redimir perante nós mesmos e as leis divinas. Né? Porque, do contrário, nós não conseguimos ficar em paz com a nossa própria consciência, já que a consciência somos nós, não é isso? Muito bem, e o tema de hoje é do Emmanuel, esse espírito amigo, que foi mentor de Chico Xavier, que está lá num livro chamado Atenção, e o título é justamente esse, Ante a Indulgência Divina, quer dizer, nós perante a tolerância ou a misericórdia divina, não é isso? E nós nunca podemos esquecer que nós só estamos nesse mundo de provação porque devido à misericórdia divina. Nós humildemente nos reconhecemos perante as leis divinas como devedores, né? Devedores que somos, uma vez que desde 1157, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, né, Dom Américo, os nossos irmãos espirituais superiores também, com bastante misericórdia pelas nossas misérias, pelas misérias humanas, se esforçaram para nos trazer informações novas, que nos libertassem, que nos trouxessem novas informações dos planos maiores da vida. Né? E nos alertar que a vida continuava além do que nós vemos aqui na matéria. E como dizia um grande sábio francês, em escritor, Victor Hugo, ele dizia que sempre que ideias novas sempre causam confusão. Né? Nunca ideias novas são implementadas ou ensinos novos foram implementados sem algumas convulsões. Vamos lembrar que quando o próprio Cristo veio trazer a nós a notícia de que o Pai era amor e bondade e que nós todos éramos irmãos, ele enfrentou fortes resistências dos seus contemporâneos, não foi assim? Tão fortes resistências que ele foi levado a julgamento perante os tribunais dos mandatários da época, dos donos do planeta da época, que eram os romanos, né? Com a bênção, com o beneplácito dos seus conterrâneos, que eram os judeus. Não é isso? E hoje, depois de 18 séculos, né? Século XIX, os nossos irmãos superiores veem nesse esforço de fechar as lições de Jesus, reafirmar as lições de Jesus que nós havíamos esquecido depois de 18 séculos, os irmãos espirituais fazem esse esforço enorme de novamente nos alertar, despertar a humanidade da sua letargia, da sua falta de conhecimento, da sua falta de saber, primeiro, de quem nós éramos e do como é a vida real e o que nós viemos fazer realmente na vida. Ou seja, existir. Né? Porque, como bem lembrou
Emmanuel, viver tudo vive. Né? Existir é que é o problema. Porque existir, como lembrou Descartes, outro filósofo francês, lá do século XIX também, dizia que se penso, logo existo, não é isso? Para existir, precisa pensar. Tá certo, Dom Américo, por onde eu estou indo? Tá bom, né? Porque para viver basta você. Os vegetais vivem também, não estão? Não vivem? Os vegetais não estão vivos? Os animais também não vivem? Qual é o problema? Eles não pensam, né? Eles não têm pensamento contínuo. Quem tem o privilégio do pensamento na criação? Somos nós, né? Estamos no topo da criação, né? Então, essa é a diferença básica entre viver simplesmente e existir. E os nossos irmãos espirituais, em 1157, atendendo aí ao pedido de Jesus, para ampliar o ensinamento que ele tinha começado há 2000 anos atrás, vem nos lembrar justamente isso, que nós existimos. Que nós não podemos simplesmente viver. Nós não podemos chegar aqui e simplesmente ficar nos alimentando, né? Dormindo, descansando o corpo, procriando, esquecendo-se de que nós somos muito mais do que isso. É por isso que esses bate-papos nossos aqui noturnos, e também aos sábados e domingos, porque tem os sábados e domingos, se vocês preferirem, é interessante nesse sentido. Nós sempre vamos estar debatendo algum tema que exige esse despertar da nossa consciência para que nós possamos vislumbrar com maior horizonte as distâncias, né? As linhas da nossa vida integral. Então eu sempre gosto de chamar a atenção para esse fato, porque é essa verdade que Jesus dizia que ia nos libertar. É esse fato que vai nos libertar. O fato de nós sabermos que a vida sempre continua. E o que existe é vida. Não é isso que Jesus dizia? O que existe é vida. O que existe é o bem. O mal é a falta apenas de bem. É a ausência do bem. É por isso que o bem vai sempre triunfar, por mais que nós duvidemos disso. Porque nós somos incrédulos por natureza. Né? Devido à nossa ignorância, o nosso curto saber, ignorância aqui, gente, no sentido de não saber, tá bom? Devido ao nosso curto saber, nós às vezes pensamos que o mal vai triunfar. Que realmente o mundo vai se acabar nessa grande escalada de violência, de desorganização, de injustiça em que nos engolfamos, né? Que nós mesmos produzimos. E nós não percebemos que essa situação é fruto da nossa própria ação. Né? E como somos ainda seres imperfeitos, é lógico que esse mundo é e será ainda por um bom tempo um mundo imperfeito. Até que nós nos tornemos menos imperfeitos. Vocês percebem? Nessa direção, para a gente realmente não cair nessa loucura de achar que Deus está nos castigando, né, por algum motivo, é que nós adotamos esses textos e comentamos, fazemos aqui um esforço de comentá-los à luz do Evangelho de Jesus, que eu sei que todos os senhores têm em casa. Né? Como cristão que são, vocês têm esse livrinho maravilhoso, que é um código divino, de vida, da vida integral, que deve estar lá na cabeceira de vocês, onde vocês, de vez em quando, vocês consultam as páginas desse livro. Não é, meus amigos? Como a minha irmã bem lembrou aqui, nós convidamos a todos a praticarem o Evangelho no lar, que é uma prática salutar, para que vocês próprios criem as condições salutares também no vosso lar. Para que vocês criem essa atmosfera de paz e de harmonia e de boas energias no seu lar também. Com essa prática simples, né, da leitura e estudo do Evangelho no lar em vossos lares. Né, com aqueles que convivem convosco ou sozinhos. Né? Então o importante é criar a atmosfera, uma atmosfera de paz, onde vocês convidam os irmãos superiores, os irmãos também que são os irmãos de paz e de luz, para em companhia daqueles que se reúnem em torno do Evangelho, construam aquilo que nós chamamos de um ambiente favorável para a atuação dos nossos irmãos superiores. Né? Então, quando a gente faz esse convite, o pessoal pensa que é um ritual, mais um ritual religioso. É mais um ritual, né, religioso, como tantos outros que tem em tantas, né,
religiões e filosofias espalhadas pelo mundo. Não é, é muito mais além. É por isso que nós temos que ficar atentos. Jesus, quando nos ensinou há 2000 anos, tudo que ele nos ensinava, a gente viu depois que transcendia aquilo que ele estava, transcendia o plano em que ele estava, né, momentaneamente naquele momento encarnado, e que transcendia também o plano, o nosso plano encarnado. Jesus, quando falava em reino dos céus, ele não estava falando num reino parecido com o reino da terra, né, o reino da Dinamarca, o reino da Suécia, o reino britânico, né, a Inglaterra. Não, onde tem reis, rainhas e ministros. Não. O reino de Deus era uma construção interna, né? Era uma busca de harmonia interna. E é por isso que era tão difícil nós entendermos, naquela época, há 2000 anos, como ainda continua difícil. A gente vem para as casas espíritas esperando conseguir alguns que nós chamamos já lá atrás de milagres, né? Milagre é aquelas coisas que a gente consegue assim, né? Usando um estalo de dedos e por as coisas acontecendo do nada, né? Aí Jesus veio justamente para nos esclarecer que nada vem do nada. Que o mundo das causas é o mundo espiritual, né? E que tudo, primeiro, existe nos planos espirituais da vida, né? E que o mundo denso, o mundo da matéria, nada mais é do que, como vou dizer isso, a condensação realmente máxima das energias que atuam nos planos espirituais de vida também. Então, quebra aquele nosso paradigma também de 18 séculos de crença, que os nossos irmãos, quando saem da nossa vida, que nós chamamos que quando falecem, e para nós espíritos não tem esse negócio de falecer, né? Eles desapareciam, né? Entravam num limbo que nós não sabíamos muito bem o que isso significava. Hoje a gente sabe que ninguém morre, né? Que eles continuam existindo. Aí olha a importância do conceito de existir. Continuam existindo, continuam pensando. Continuam igualzinho como eles estavam aqui, em essência. Apenas sem, agora livres do corpo físico, livres da matéria densa. Mas vivendo, né, utilizando um outro veículo de manifestação, que nós também não vemos, né, por isso às vezes duvidamos, mas que agora os nossos irmãos maiores nos esclarecem que eles existem. Né? Que existem outras formas de vida, outras maneiras de existir em outros planos da vida. Então tudo isso é muito maravilhoso e é graças ao quê? A misericórdia divina. É que nós vamos avançando nesses conhecimentos. E ao avançar nesses conhecimentos, nós vamos ficando mais calmos. Mais calmos, é só isso. Também. Mais calmos e um pouco mais felizes. Porque nós paramos com aquela choradeira, né? Nós sabemos que um dia vamos nos reunir todos novamente, como grande família espiritual que somos. Isto é, se nós construirmos essa família, né? Se nós também darmos a nossa colaboração para construir essa família, né? É viver em harmonia com nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa comunidade, nós vamos montando, né, formando o networking, para usar uma palavra aí do mundo corporativo, que vai ser a nossa grande família espiritual e que sempre estaremos muito felizes e contentes quando nos reunimos, quando voltamos a nos reunir, né? Mesmo quando nas experiências do mundo físico a gente está atuando em separado. Então, essa é a grande esperança e é por isso que a doutrina espírita é chamada da doutrina consoladora, né? Resgatando a consolação que Jesus trouxe já há 2000 anos, porque ela oferece essa perspectiva para todos nós. A morte não existe. A morte é apenas um fenômeno biológico, que atinge apenas nossas organizações físicas, que nada mais é do que um veículo de manifestação preparado para este plano de vida. Estou correto, doutor Américo? Está corretíssimo. Por quê? Nos outros planos de vida, nós teremos, vamos deixar esse veículo aqui, porque ele pertence a esse plano, né? E vamos atuar com outro veículo de manifestação bem mais sutil, bem mais leve e mais eficiente. Se nós pudéssemos comparar, é como se nós estivéssemos aqui usando um Fusquinha, andando de Fusquinha, e lá nós vamos passar a andar de Ferrari, né? Olha aí que maravilha, né? E sem pagar mais por isso. Por isso que
no texto, o Emmanuel nos lembra o seguinte, que nós temos que tomar cuidado, nós temos que tentar viver aqui nesse plano de vida, e também, a gente vai perceber que nos planos espirituais também, que nós temos que fazer um esforço, e é isso apenas que os nossos irmãos espirituais nos pedem, que nós façamos um esforço para vivermos bem uns com os outros. Aquela célebre frase de Jesus, que dizia que nós devíamos nos amar uns aos outros, não é isso? E que nós sempre mal interpretamos esse conselho. Achamos que nós temos que viver de abraços e beijos uns com os outros, né? E não é bem assim, porque nós não estamos nesse nível ainda, né? De amar incondicionalmente. Nós somos seres ainda que cultivamos egoísmo e orgulho dentro de nós. E o máximo que a gente pode fazer nesse atual nível evolutivo é ter um pouco mais de paciência com os nossos irmãos. Amar ainda é um estágio a ser atingido, né? E é uma condição que está reservada aos espíritos puros, do naipe de um Jesus, por exemplo, que nos amou incondicionalmente. Por isso que ele se colocava como modelo para a humanidade, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? A ponto de se doar em favor de toda a humanidade. Como exemplo, para servir de exemplo, né? Exemplo de humildade perante as leis divinas. E é isso que é a lição difícil, que está ainda difícil nós entendermos. Mas, como é lição, como isso aqui é uma escola, nós sabemos que um dia nós vamos aprender. Todos nós aqui estivemos nas escolas básicas, né? E todos nós aprendemos. A escola divina, que são os mundos, né? Físicos e não físicos, também são escolas. E nós estamos em pleno aprendizado. É por isso que nós não devemos perder a esperança na humanidade. É por isso que nós temos que ser sempre otimistas. Porque sabemos que nós evoluímos, nós aprendemos. E quando nós aprendemos, nós avançamos e colaboramos com o progresso. Passamos a entender que essa lei de amar, essa lei de compreensão, essa lei de solidariedade que deve existir entre nós, realmente é uma natural. Nós é que ainda não estamos nessa fase. Mas o nosso destino é viver em harmonia com os nossos irmãos. Perfeito? Estão acompanhando? Então, por isso que é natural. Por isso que nós não precisaríamos... Entendeu, nosso irmão lá, ouça. Por isso é que nós não precisaríamos realmente, às vezes, de tantas religiões, de tantas filosofias, né? De tantas doutrinas. Bastaria que nós entendêssemos esse ensinamento básico de Jesus, que nós devíamos amar a nós mesmos como irmãos, e ao Pai, né, como a inteligência suprema do universo. Mas nós estamos caminhando, já fizemos progressos, não fiquem tristes, tá? Nós já caminhamos muito. Quando a gente olha para trás, no mundo lá atrás, a gente chama tudo aquilo lá atrás de atrocidades, né? Não vamos nem muito longe, vamos aqui mesmo, no século XX, século passado, em que nós fizemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e, né? Aquela coisa que, quando a gente olha, fala, meu Deus, a gente olha hoje nos filmes, meu Deus, como é que nós podemos fazer isso? Não é verdade? Como é que nós chegamos a isso? Não é verdade? Então, isso já é sinal de evolução, quer dizer, isso já nos choca, né? Mesmo a violência mais leve já nos choca. É isso que nos dá a certeza de que nós estamos evoluindo espiritualmente, né? Nós já não compactuamos com isso. Nós já amamos até os animaizinhos, né? Está crescendo, inclusive, o reconhecimento dos seres humanos que estão no topo da evolução pelos aqueles que estão mais abaixo de nós, que são os animais e a natureza, né? Os vegetais, os minerais. Nós já estamos com essa preocupação, não é isso? Coisa que lá no século passado, até meados aí dos anos 70, 80, 90, não existia essa preocupação, né? Mas vocês viram que vinha uma onda já, né? Graças ao quê? Graças a novas gerações. A cada geração nós avançamos. E por que é possível esse avanço das gerações, né, América? Porque nós aprendemos. A cada geração que vem, ela tem um passo à frente em aprendizado. Porque senão não teria sentido, nós não saímos do lugar. Nós estávamos na Idade da Pedra até hoje. Se não fosse antes, nós estávamos até hoje lá na Idade da Pedra. E é por isso que prova que nós não terminamos a nossa vida
integral aqui, com a morte física. Nós retornamos ao plano espiritual, continuamos aprendendo, nos reciclando e voltamos um pouco mais evoluídos intelectualmente, né? Com o intelecto mais desenvolvido e às vezes até mais moralmente desenvolvido, porque esse é o objetivo, desenvolver nessas duas frentes, moral e intelectualmente, ok? Ora, mas para a gente avançar, a gente tem que ter em mente que além das leis civis que nós temos que obedecer em sociedade, não é assim? Nós não obedecemos leis civis? Não temos o Código Civil, o Código Penal, temos o Código Comercial, tudo tem código, né? Tudo tem regra. Vocês perceberam isso? Tem um código divino, tem as leis naturais, ou nós chamamos de leis morais. Nós também temos que buscar conhecer essa lei, para que a gente possa entender essa coisa do que Jesus nos pedia, para que a gente nos amássemos uns aos outros. Nós temos que entender o porquê. Porque nós somos seres inteligentes, nós pensamos. Se nós não entendermos, nós não praticamos. Vocês já perceberam isso? Aquilo que você não entende, dificilmente você pratica. Ou se você pratica, pratica como nós estamos praticando, assim, meio superficialmente, sem base. Né? E é por isso que às vezes ficamos acreditando, desacreditando, não é verdade? Pulando de religião em religião, de templo em templo, não é isso? Porque você não entende a base. Nós não entendemos. E nós precisamos buscar entender. Pois bem, meus irmãos, essas respostas que todos vocês procuram para se tornarem mais felizes e mais tranquilos na vida de vocês, no dia a dia e em sociedade, está nas leis morais. Que são 10 leis morais. Olha só. 10. Esse número é conhecido de vocês, né? Vocês viram Moisés? Lembram de Moisés? Moisés lá no deserto? Não eram 10 leis também? Os 10 mandamentos? É chamado de mandamento? Aquilo ali já era, né, um protótipo das leis morais. E já naquele tempo, dada a indulgência divina, ou seja, a misericórdia do Pai para com todos os seus filhos, ele mandou Moisés como emissário, vai dizer, vai lá Moisés, leve a lei para os meus meninos lá, que eles já estão na fase de entender, né, de já recepcionar esse código de vida. Depois passou-se 18 séculos também, veio Jesus, aprimorando essas leis. Okay? Trouxe o Evangelho. O que é o Evangelho? A tradução? A boa nova. A boa notícia, não é isso? A boa nova é a boa notícia. E qual era a boa notícia? Essa. De que Deus é Pai e que todos nós somos irmãos. E que essa coisa de morte não existia. E é lógico que Jesus não podia explicar isso claramente, né? O Dom Américo sabe muito bem, ele toca sempre nesse assunto. Por que Jesus não era entendido? E é dificilmente entendido até hoje. Porque falta o quê? Conhecimento. Ciência. Uma coisa que o Dom Américo é partidário. Ele defende sempre que nós temos que ter ciência. Ciência o que significa? É conhecimento, não é isso? Por isso que é difícil. E é por isso que exige um esforço de nós. Nós não vamos adquirir esse conhecimento, meus irmãos, senão nós nos esforçarmos, fizermos um esforço. Nós temos que fazer um esforço. Assim como nós tivemos que fazer um esforço na escola, nós também temos que fazer um esforço na escola divina. Aprender, estudar e tentar compreender as leis divinas. Porque se a gente não compreender, a gente não as pratica. Não é isso? Primeiro a gente tem que absorver, depois praticar. E é isso que se espera. E é isso que os nossos irmãos espirituais nos esperam. Eles não querem, não nos esperam que nós viremos santos como as religiões querem. Não querem que nós viremos santos do dia para a noite. Eles sabem que isso é impossível. Eles sabem que nós estamos num plano de evolução. Nós ingressamos numa escola, né, que tem graus de aprendizado, como na escola comum. Começa lá no jardim de infância e vai terminar na universidade, depois na pós-graduação. Né, o que nós chamamos de anjos e arcanjos e serafins, nada mais são do que espíritos que já estão, né, são pós-graduados, doutorados e com PhD em quê? Em leis divinas, no código moral. E nós estamos na metade do aprendizado, nós somos ainda colegiais, né? Nós estamos no colégio ainda, se tivermos, né? Você que estejamos no colégio, o que você acha, dona? Estamos no colégio já, né? Estamos no colégio. Por que eu pergunto para o Dom Américo? Ele é aqui o meu conselheiro. O Dom Américo é meu conselheiro. Já está estudando. O Dom Américo está estudando as leis morais há muito tempo, né, Dom Américo? Pois é.
E é por isso que, por exemplo, um Emmanuel está na condição para assessorar um Chico Xavier na sua caminhada, no seu trabalho. E é assim que funciona. Ninguém está sozinho, ninguém faz nada sozinho. A lei de solidariedade, a lei de amor, é uma lei que rege e vigora em todo o universo. Não é só na nossa escolinha, não é só no nosso planeta. É uma lei universal. Então, mais uma informação. Essa lei, essas 10 leis morais, elas estão presentes em todo o universo. Então, uma informação para vocês. Se vocês deixarem esse mundo aqui e for viver em Júpiter, daqui a pouco, em Saturno, olha aí que bacana. Agora você gostou, né? Estará lá esse código presente, quando você renascer nesses mundos. Olha lá, esse código. Né? E talvez já instalado nesses nossos irmãos, né? Na comunidade jupiteriana, por exemplo, saturniana, já está lá, se Deus quiser, já está instalado. Nós estamos recebendo agora a ajuda de irmãos nossos que vêm da estrela de Alcíone, das Pleiades, né? Quando olham o céu, vocês veem lá as Pleiades, né? Estamos recebendo a ajuda desses irmãos que estão renascendo no nosso meio, através dos mecanismos da reencarnação, para nos ajudar. São irmãos mais avançados. São irmãos com maior capacidade, com maior aprendizado. E isso já se percebe, às vezes, nas crianças prodígios que nós temos entre nós. Né? Aquilo que nós chamamos de gênios, não é isso? Aqueles irmãos e outra. Isso não começou agora. De tempos em tempos. Isso se repete quando é necessário. Por isso que a indulgência do Pai, ante a indulgência divina. Quando é necessário, quando nós já estamos preparados, irmãos especializados, pós-graduados, PhDs, vêm até o planeta em missão. Né? Foi assim que aconteceu com Da Vinci, foi assim que aconteceu com Copérnico, com Einstein, né? Com tantos outros, que significaram avanços em todas as áreas do conhecimento humano. Ou não foi assim? Ou vocês acharam que Einstein veio aprender física quântica aqui, conosco? Que nem sabíamos ainda o que era física quântica. Não, mal estávamos arranhando a física newtoniana, que tinha vindo no século XVII. Vocês percebem como é que é? Ou vocês acham que Miguel Ângelo veio aprender a fazer escultura e pintura aqui conosco? Hã? Que o máximo que nós conhecemos é aquelas rabiscos da pedra, não é verdade? Então, vocês percebem que é assim que as coisas evoluem. E é por isso, queridos, e aqui que está o ponto-chave, é por isso que esse mundo vai melhorar. Porque nós recebemos ajuda de irmãos mais avançados, que vêm nos dar o exemplo, assim como fez Jesus, vem nos ensinar e exemplificar. É por isso que esse mundo um dia vai se tornar um mundo melhor. Ah, mas eu não vou ver. Ah, bom, encarnado talvez não. Você vai ver em outros, quando você já estiver em outros planos da vida. Você vai ver sim, porque você vai continuar ligado a essa terra, né? Porque nós amamos esse nosso planetinha azul, não amamos? Não é difícil desencilhar. Não amamos a nossa pátria, o Brasil. Quando a gente sai do Brasil, não sente saudade? Quando a gente vai para o plano espiritual, também sente saudade disso aqui. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Tanto é que a gente perde outras oportunidades de voltar, não é verdade? E se nós merecermos, eles nos concedem. Indulgência divina. Quantos irmãos nossos do passado não estão voltando? Que já nos ensinaram e estão retornando. Então, meus queridos, é para a gente ter certeza de que a indulgência do Pai, a misericórdia divina, ela é permanente em nossas vidas. Por mais que a gente não perceba. Nós temos é que abrir a nossa consciência, abrir os nossos olhos, assim como Jesus disse lá atrás, que quem tem olhos de ver, que veja, não é isso? Só que nós precisamos abrir os nossos olhos. A que olhos Jesus se referia? Aos olhos físicos? Não! Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Ok? Para ver além da matéria. Para ver além daquilo que está plasmado para nós, que está denso. Se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, a gente não vai ver a bondade divina que está presente em nossas vidas. Um raio de sol que nos abençoa todo dia de manhã. Com a chuva que rega o nosso sistema, né? Com a maravilha da natureza, com o mar que nos revigora. Quem não gosta de uma praia aqui? Todo mundo gosta, não é isso? Por quê? Porque revigora, não é isso? Nos faz bem. Quem não gosta da brisa do campo? De um banho de cachoeira? Por que nós gostamos? Isso são coisas da natureza, né? Não fomos nós que fabricamos, ou faz fábrica.
Ninguém faz, né? Praia não faz em fábrica, né? Não tem jeito. Tudo isso é indulgência divina. Então nós temos que aprender realmente a ver e reconhecer o Pai, que é Deus, nosso Pai, ou a inteligência suprema do universo, na sua criação. É isso que Jesus dizia, quando amai ao Pai sobre todas as coisas. Reconheça o Criador, quer dizer, reconheça o Pai em toda a sua criação. E respeite essa criação. É isso? É o que nós estamos fazendo agora, cuidando dos bichinhos, cuidando da natureza. Nós estamos fazendo o que, em verdade? Adorando a Deus. E essa é a melhor forma de se adorar a Deus. Né? A gente tem aquela mania de que adorar a Deus tem que botar o joelho no chão, ficar ali, né, fazendo 1000 rezas. Não é isso que o Pai quer. Realmente Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Que respeitemos a natureza. Né? E é isso que Ele quer. É isso que é o adorar a Deus. E a indulgência divina, voltando aqui ao nosso texto, o Emmanuel nos lembra sobre esse tema que não ouvides a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios, amparando-nos o coração, olha só, amparando o coração, através de 1000 modos, em cada passo do nosso dia, e por gratidão a Ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos benevolência, sejamos aprendizes autênticos da fraternidade. Olha, aprendizes, está vendo? Sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas, se o irmão erra, eu também erro, né? Conseguiremos atender-lhe ao apelo inovidável do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então está aí o recado, meus queridos, da noite de hoje, para a gente meditar. Veja bem, nós espíritas não ditamos nada. Nós apenas oferecemos material para a meditação dos irmãos. Por quê? Porque nós reconhecemos que cada um é uma unidade de pensamento. E cada um tem que processar o seu próprio alimento. Né? E caminhar e construir o seu próprio caminho. Essa que é a maravilha, né? Deus nos deu a vida e nos dá o material necessário para que nós façamos e construamos o nosso próprio caminho. Isso que é respeitando o quê? O nosso livre-arbítrio. Né? Então, queridos, essa é a mensagem que fica para hoje. Eu espero que vocês aproveitem essas lições para realmente se fortalecerem naquilo que nós chamamos de fé. Que é certeza. Fé é certeza de que realmente a vida vale a pena sim, que o mundo não está realmente, que não é uma bagunça, que tudo não vale a pena. Não, vale a pena sim. E quando você descobrir essas maravilhas, você passará de uma condição de negativo para o positivo. E começa a colaborar com os nossos irmãos espirituais superiores, que estão sim presentes em nosso plano, ajudando a caminhada desta humanidade que está aqui aprendendo nesta escola bendita, construída pelo Pai e seus espíritos maiores, ok? Essa é a grande verdade. Muita paz a todos e fiquem confiantes na certeza de que Jesus é o nosso grande comandante, é o nosso governador divino, ok? Muita paz a todos. Alguém gostaria de fazer uma colocação, um comentário a respeito do tema? Discordar. Caetano, acho que hoje ou ontem eu li que muitos estudantes estão se suicidando. Por quê? Será que é falta de religião, de conhecimento, né? Porque só se envereda pelo lado da tecnologia, né? Pois é, a América chama atenção para um problema que está acontecendo em nosso plano, em vários países, né? E não é só nos países pobres, não, principalmente nos países ricos, né? Por quê? E aí,
nós temos que realmente adotar essa visão mais ampla de vida para poder responder essa pergunta. Muitos irmãos nossos encarnam no nosso plano para realmente cumprir um novo plano de vida, mas muitos deles, infelizmente, entram em choque com a realidade que se apresenta para ele. Porque todos nós sabemos que quando nós viemos do plano espiritual, nós já estamos com bastante experiência acumulada. Então tem irmãos nossos, grande número deles, estão se chocando com esse estado de coisa que eles encontram. E muitos deles, bastante avançados. E é por isso que nós, como educadores, temos que tomar muito cuidado com as nossas crianças, não é verdade? Educá-los, orientá-los, orientando-os para buscarem dar sentido na sua vida desde pequeno, com valores positivos. Não, e aqui, me perdoem as religiões, não focando na religião, mas as religiões ajudam, claro, as religiões estão aí para nos ajudar, para nos mostrar caminhos. Né? Mas nós temos essa responsabilidade de criar as nossas crianças, os nossos jovens, indicarem caminhos mais sólidos, menos pueris. E aí, infelizmente, as religiões às vezes constroem um sistema, né? Um sistema de crenças muito sem substância. E essas mentes que estão chegando agora, desses meninos novos, eles não conseguem entender isso que nós, às vezes, passamos para eles. Né? Essa coisa desconectada. É por isso que os nossos irmãos espirituais, no livro dos Espíritos, estão fazendo essa tentativa de nos dar algo mais concreto, onde a gente ancorar a nossa mente, aí sim, porque são mentes, às vezes, muito poderosas, essas mentes dar um alimento que o sustente os nossos irmãos, que lhe deem forças para ficarem na matéria. Porque se eles estão aqui é porque tem que auxiliar, vem trabalhar, vem resgatar, vem se provar. Olha, tudo isso oferece problemas. E muitos dos nossos irmãos, enfrentando esses problemas, se enfraquecem. E às vezes, realmente, a saída que eles encontram é pelos caminhos do suicídio, que é a pior saída. Ou então pelo caminho das drogas, que também é horrível. Não é isso? Exatamente, que é outro problema sério que nós enfrentamos. Tudo isso está no nosso tema de hoje. Mas mesmo aí tem a indulgência divina. Por quê? O Pai não quer que ninguém pereça. O Pai quer que todo mundo cresça, se desenvolva e seja feliz. Ou seja, atinja a condição de espírito puro. E ele vai continuar. Por mais que nós não acreditemos, tem irmãos nossos encarregados de cuidar desses nossos irmãos. Okay? De recebê-los de volta no plano espiritual, de reeducá-los, de prepará-los para uma nova experiência. Né? E isso também está dentro do nosso tema da indulgência divina. Ou seja, o Pai não abandona nenhum de seus filhos. Né? Embora, aos nossos olhos, realmente é um quadro terrível, não é verdade? Por quê? Porque são desperdícios de experiência, não é isso? Desperdício de tempo, não é isso? A gente sabe que esses irmãos, para recuperar esse tempo, vão precisar de muito mais tempo, muito mais outras. Isso, entendendo religião aqui como orientação firme, consistente, de que a vida não pertence a ele, pertence ao Pai. A vida é uma concessão do Pai, da inteligência suprema do universo. E que é uma ilusão essa questão de que nós tiramos a vida. Nós só conseguimos tirar a vida física. Isso que é. Só conseguimos tirar a vida física. A hora que a gente conseguir passar esse ensinamento, que nós não temos o poder de tirar a vida de ninguém, porque isso é uma concessão divina. Nós só chegamos só a destruir só o corpo físico, e que nós continuamos vivos, mais vivos do que nunca, só que numa pior condição. O suicida realmente tem essa condição. Aí sim, quando nós ensinarmos isso claramente, expormos as leis morais com racionalidade, que é isso que o Espírito propõe, nós vamos diminuir um pouco o impacto disso nos nossos irmãos jovens que estão chegando. Exatamente. Só que de uma forma infantil, incompatível. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Nós não estamos aqui jogando a religião no lixo. Só que nós temos que avançar. Começar a realmente a ver as leis morais, a ideia de Deus,
a ação de Jesus como coisas concretas, não como coisas pueris que estão no âmbito das histórias, dos contos de fadas, né? Aquela coisa meio, né, nebulosa. Nós temos que entender como coisas concretas em nossa vida. Como diz o texto aqui, Jesus está conosco. Exatamente, a tecnologia não é um mal, é um bem. Só que é aquele que a gente está dizendo. Às vezes, o novo causa o quê? Problemas. E até a gente aprender a trabalhar com as tecnologias novas, né, a gente sabe que vai chegar assim. Nós temos que exaurir, né, às vezes, o mau uso para entender o bom uso que nós temos que fazer. Então, é um processo de educação. Né? Então, é assim que a vida funciona. Né? Quando a gente cansa do lado negativo, nós começamos a voltar para o lado positivo. É isso que a vida nos impõe. Ok, queridos? Ficamos aqui. Boa noite para vocês, uma boa semana para vocês, uma muito boa semana. E sejam felizes. Pensem positivo, ok? Deus, Jesus, é o que comanda as nossas vidas, com certeza. Obrigada, Caio. Então, agora mais tranquilos, nós vamos nos harmonizando para fazer as nossas vibrações. Vibrações essas que são doação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, nós vamos imaginando o nosso planeta tão querido, envolvendo ele em muita luz, harmonia, imaginando que toda essa energia, os nossos bons sentimentos, vão envolvendo todos aqueles que necessitam de paz, de tranquilidade. Não importa como estamos, se somos seres humanos, mas envolvendo toda a criação. Vamos envolvendo, diminuindo, vamos envolvendo todas as pessoas que estão desabrigadas, desempregadas, ou que passam por qualquer tipo de aflição. Que sejam todas envolvidas, acolhidas pelos nossos irmãos, que precisam, os nossos irmãos espirituais superiores, que ainda recolhe os nossos sentimentos, nossas vibrações de amor, nossos pensamentos em forma de oração, para que todos sejam atendidos, tranquilizados, e que possamos voltar aos nossos lares hoje e possamos refletir sobre os ensinamentos da noite de hoje. Que possamos todos os dias plantar a nossa sementinha. Sementinha de esperança, de fé, e cuidar para que ela possa germinar, para que ela possa crescer e florescer. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, pelo aprendizado de hoje, e agradecendo todos os nossos guardiões que sempre estão conosco, nos intuindo, nos acalmando, e que não percamos a fé. Que que o Pai está no comando sempre. Que assim seja. Graças a Deus.